vocês assentar, queridos e amados irmãos, abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo número 6. Nós vamos ler o verso de número 9 ao verso de número 15. E eu rogo que você permaneça com sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 6, versos 9 ao 15. Diz assim a palavra de nosso Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe, ou em outra tradução diz, e não nos induza cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Querido e bendito Pai, erguemos nossa voz em oração, Senhor, clamando pela iluminação do Teu Santo Espírito aos nossos corações e às nossas mentes. Que nesse instante, Senhor, o Senhor nos socorra com a Tua sabedoria, Senhor, com a Tua bondade e a Tua misericórdia, e fale aos nossos corações. Sacia as expectativas, ó Deus, que temos de receber a Tua palavra nesse momento, e que saiamos daqui, Senhor, todos alimentados pela Tua bendita e gloriosa palavra. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, e em uma só voz digamos amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Esta é a mais bela oração registrada em toda a Bíblia Sagrada. Ela já foi orada e recitada em muitos leitos de hospitais, em muitas prisões, em muitos naufrágios, em muitos fuzilamentos, em muitos momentos de ação de graças, etc. Dentre todas as orações registradas até hoje, nenhuma supera em beleza poética e em profundidade teológica a oração do Pai Nosso. Podemos garantir, meus irmãos, que uma análise bem feita desta oração, um estudo bem feito dessa oração, traz muito mais benefícios à vida do cristão do que possa trazer todos os sermões triunfalistas do nosso tempo. Portanto, não seria de modo algum sábio ler e passar de forma rápida e superficial por esse texto, sem se aprofundar em seus termos, extraindo daí o máximo de conhecimento e sabedoria que pudermos obter da parte de Deus. Como nós já temos visto, nosso Senhor já tinha tratado da oração nos versos anteriores a esse, nos advertindo sobre a verdadeira motivação por trás da oração, ou seja, nunca orar buscando plateias humanas, a glória dos homens, o aplauso dos homens, mas orar buscando somente a glória de Deus. A sua preocupação com esse tema é tão sensível que ele se lança a sequenciar o assunto, trazendo-nos ao conhecimento a mais bela oração de toda a Bíblia Sagrada, a oração do Pai
Nosso. Então, antes de nós entrarmos nesta oração propriamente dita, nós devemos fazer algumas considerações à guisa de introdução. Considerações importantíssimas sobre esta oração. Em primeiro lugar, o que é esta oração? Esta oração é um modelo de oração. Ela existe como existe o esboço de um sermão, o esboço de uma palestra. Sempre que nós partimos, nós pregadores, partimos para preparar um sermão, nós temos em mente que um bom sermão ele contém uma introdução, os pontos principais e uma conclusão. Esse é o esquema, o esqueleto, se você acha melhor dizer assim. Então, nessa oração nós encontramos uma breve introdução, os pontos principais e uma conclusão. Esta oração ela contém os pontos âncoras por onde podemos nortear as nossas orações. Jesus começa dizendo assim: vós orareis assim, ou seja, neste modelo, neste padrão. É um erro mortal tomar essa oração como a única oração que devemos fazer diariamente. Isso por quê? Porque ela é apenas um modelo, ela é apenas um padrão, certo? Pelo qual devemos nos achegar ao Senhor em oração. A segunda observação, consideração importante sobre esta oração é que não há qualquer obrigatoriedade de repetir essa oração ipsilíteris sempre que formos orar. Ou seja, se temos o conhecimento de que a oração do Pai Nosso é apenas um modelo por onde devemos guiar a nossa adoração e petição, o modelo não deve se tornar a única oração, certo? Mas apenas o esqueleto, onde nós encheremos esse esqueleto de carne, peles e nervos, para que a nossa oração tenha vida, tenha um corpo e tenha vida. Até porque vocês lembram bem que nosso Senhor proibiu veementemente a vã repetição, como fazem os pagãos. Por exemplo, veja aí comigo o versículo de número 8. Jesus diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles. Verso 7, desculpa. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, ou seja, os pagãos, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que é que acontece com os pagãos? O que acontece é o seguinte: como eles não vivem num relacionamento de profunda intimidade com os seus ídolos, com os ídolos que eles adoram, só lhes cabem ficar então repetindo e repetindo as suas palavras na esperança de serem ouvidos por eles. Portanto, essa conduta pagã de ficar repetindo as mesmas palavras, as mesmas palavras, as mesmas palavras, não é em lugar algum imposta ao cristão. Pelo contrário, é proibida ao cristão. O cristão, ele tem uma oração modelo, ele se guia por ela em seus pontos principais, mas ele não é obrigado a orar somente por ela toda vez que ele for orar. Isso, irmãos, pode ser largamente constatado nas orações espalhadas por todo o Novo Testamento. Por exemplo, nas palavras de Paulo, de Pedro, de João e até do próprio Cristo, eles não estavam todos orando só o Pai Nosso. Pai Nosso, só o Pai Nosso. Negativo, não encontramos isso. A nossa terceira consideração, ainda na nossa introdução, é que a existência dessa oração presume o compromisso vital da existência da oração na vida do cristão. Em outras palavras, a oração do Pai Nosso é o compromisso vital que o cristão deve ter com a oração. Jesus foi claro quando disse no versículo 9:
vós orareis. Vós orareis assim, em outras palavras, eu sei que vocês vão orar, e quando vocês forem orar, vocês orarão assim. Então não há como ser discípulo do Senhor sem oração a Deus. Não há como obter forças, não há como obter conforto, não há como obter consolo da parte de Deus sem usar desse meio de graça que é a oração. A oração é um dos meios de graça por onde Deus consola, onde Deus conforta, onde Deus fortalece e onde Deus mantém a comunhão com os seus filhos. Os santos do passado, os grandes homens de Deus do passado, eles entenderam isso muito bem. E o maravilhoso é que eles puseram este compromisso em prática com toda a seriedade e para nosso exemplo. O apóstolo Paulo não deixou de nos ensinar que devemos viver com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai sem cessar, foi o que ele disse em 1 Tessalonicenses 5,17. O missionário americano chamado David Brainerd disse o seguinte: eu gosto de ficar sozinho na minha cabana, onde eu posso gastar muito tempo em oração. Ele era um missionário aos índios peles vermelhas. O bispo Andrews, ele empregava em geral 5 horas diariamente na oração e devoção. Martinho Lutero disse: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Esses homens entenderam o compromisso vital que o cristão deve ter com a oração. A oração do Pai Nosso, ela existe para provar que o cristão deve sim ter um compromisso com a oração. Deixe-me perguntar: temos nós entendido a importância da oração para as nossas vidas? Responda para você mesmo. Quanto tempo você gasta com oração? Quanto tempo, qual a fração do seu dia que você ora diariamente? Aliás, você ora diariamente? Nosso Senhor nos legou esta oração modelo, a fim de que não passemos nem um dia sem orar. Nem um dia. Nós temos um modelo, nós precisamos apenas o quê? Colocar em prática, orar. Não há desculpas. O relógio se levantará contra nós naquele dia e nos acusará do quanto perdemos tempo com futilidade, com superficialidades, quando devíamos estar em oração e meditação da palavra. Essas são as nossas preliminares. Pois bem, passadas estas preliminares, entremos na oração do Pai Nosso propriamente dito. Permita-me iniciar com 2 considerações extremamente importantes para completo entendimento desse magnífico texto. O fato, irmãos, é que sempre que formos orar, e nós temos que orar, nós devemos considerar o seguinte: em primeiro lugar, devemos considerar a pessoa a quem estamos dirigindo a nossa oração. Eu vou repetir isso aqui. A quem devemos considerar quando formos orar? Em primeiro lugar, considerar a pessoa a quem estamos dirigindo a nossa oração. Volte comigo para Mateus 6 e veja comigo o verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Pai Nosso. Observe. Era incomum aos judeus chamar Deus de Pai. Comumente eles não chamavam. Ainda que a gente encontre escritos da época de Cristo em que mostra alguém chamando Deus de Pai,
não era comum alguém ousar tanto chamar Deus de Pai. Eles tinham outros termos para se referir a Deus, como Senhor soberano, Rei da glória, o eterno, Rei do universo, o grande eu sou e outros similares. Mas raramente, ou nunca, pode-se dizer assim, chamava Deus de Pai. Então chega nosso Senhor e quebra o paradigma judaico e chama Deus de Pai publicamente. Chamar Deus de Pai publicamente era um horror para um judeu. E Jesus chega e chama Deus de Pai. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 11. Quando morre Lázaro e nosso Senhor está para fazer aquele milagre, Lázaro Jesus já ora agradecendo a Deus, ao Pai, pelo milagre que vai acontecer ali, que é a ressurreição de Lázaro. João 11:41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Oi, som? Agora vai. Tudo bem. Voltando aqui, meus irmãos, Jesus estava naquele momento para realizar um milagre sobre a ressurreição de Lázaro. E o que ocorre é que antes de acontecer esse milagre, publicamente ele chama Deus de Pai. Isso era um horror, isso era terrível para os ouvidos de um judeu ver um outro semelhante seu chamando Deus de Pai. Agora, no mesmo livro de João, vai aí para o capítulo número 20, por favor. João, capítulo de número 20. Quando Jesus aparece a Maria Madalena, ele diz o seguinte para ela, verso de número 17: Respondeu-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ele diz que Deus é nosso Pai e que assim devemos também chamá-lo de nosso Pai. É ao nosso Pai, então, a quem estamos dirigindo oração. Isso automaticamente leva a outro fator sobre a paternidade de Deus. É que a paternidade de Deus, ela não era apenas incomum. A paternidade de Deus também ela era especial. É verdade, meus irmãos, que em certos sentidos todos os seres humanos são descendência de Deus por serem criaturas feitas por Ele. Atos 17:29 deixa isso claro. Entretanto, o Novo Testamento, ele emprega um sentido especial quando ele trata de pai e filhos, referindo-se ao relacionamento de Deus com os seus discípulos, com os discípulos de Cristo, seu Filho. Jesus, ele está ensinando a orar dizendo: Pai nosso, Pai nosso. A pergunta que não quer calar é: quem é que pode realmente chamar Deus de Pai? Qual homem ou qual a mulher que pode realmente orar dizendo: meu Pai ou Pai nosso? Pergunto aos irmãos: Deus é Pai de todos os homens da face da terra ou somente de alguns? De quem Deus é Pai? Todos os homens da terra, porventura, podem fazer esta oração? Pai nosso.
sem qualquer soberba, eu digo aos irmãos: somente um crente, nascido de novo, pode realizar esta oração, tomando Deus como seu Pai. Aliás, segundo o próprio Cristo, somente o cristão, nova criatura, alcançado pela graça, pode chamar-lhe de Pai. Por várias vezes, nos versos que precedem a oração do Pai Nosso, nosso Senhor asseverou largamente a paternidade de Deus sobre a vida de quem? De seus discípulos, não dos fariseus, não dos escribas, não dos gentios, ou seja, dos pagãos, mas somente dos seus discípulos. Por exemplo, volte comigo a Mateus capítulo número 5, por favor. Mateus 5. Veja o verso de número 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Veja, vosso Pai. Versículos número 1 do capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Versículo de número 4. Para que a tua esmola fique em secreta, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Versículo de número 6. Tu, porém, quando entrares no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. No versículo 8, Jesus continua e diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Esses versos são exemplos claros de como Deus lida com aqueles que seguem a Cristo, aqueles a quem se referem as bem-aventuranças, aqueles que podem ser considerados como sal e luz do mundo. Então ouça, por trás da oração do Pai Nosso está a cruz de Cristo. Nosso Senhor vai deixar ainda isso muito mais claro quando no livro de João ele diz o seguinte. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 rapidinho comigo, por favor. João 1, versículos número 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Grife essa palavra poder e coloque aí direito, autoridade, garantia de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja, a garantia de ser seu filho. Qualquer homem da face da terra que queira ter o direito real de orar dizendo Pai Nosso, esse homem tem que receber, tem que tomar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Tem de crer em seu nome. Por isso que eu disse há pouco, por trás das palavras Pai Nosso está a cruz de Cristo. Ninguém pode se tornar filho de Deus se não considerar a cruz de Cristo, a sua obra de redenção no Calvário, a sua obra de justificação no Gólgota. Os demais apóstolos vão confirmar o que nós estamos dizendo aqui com as seguintes palavras. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo número 8, por favor. Romanos 8. Romanos capítulo 8, do verso de número 14 ao 16. O que estamos dizendo
é que não há como alguém orar genuinamente dizendo Pai Nosso, se esse alguém antes não tivesse sido transformado em um filho de Deus. E veja o que é que Paulo diz aqui em Romanos 8, do 14 ao 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, ou seja, fomos adotados, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai, ela é um termo aramaico que vai dizer paizinho, né? Ou melhor, assim, falando no paraibanês, o nosso painho aqui, né? Painho. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, podemos orar dizendo Pai Nosso. Agora, veja comigo, por favor, primeira carta de João. Primeira carta do apóstolo João. Capítulo de número 3, versículo de número 1. 1 João, você vem de Apocalipse aí voltando, e você vai encontrar mais perto. Ou então de Tiago para lá, vem Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro e 1 João. Capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Veja que coisa interessante temos aqui. Nós somos filhos de Deus, mas o mundo não é filho de Deus. O mundo lá fora, a pessoa que está lá fora, vivendo sem Cristo, vivendo no pecado, vivendo devassadamente no pecado, ela não é filha de Deus. Por quê? No final do versículo, João diz: porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Veja, o mundo jamais conhecerá Deus como Pai, como o cristão o conhece. O mundo não recebeu o espírito de adoção, no qual possa dizer Pai Nosso. Nosso Senhor disse que os homens desse mundo, eles amaram mais as trevas do que a luz. Então, quem é o pai dos homens mundanos? O pai dos homens mundanos, o pai dos homens que estão no pecado, o pai dos homens que estão nos vícios, é o diabo. Foi isso que Cristo disse a certos judeus que lhe rejeitavam: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Nenhum homem ou mulher que vive devassamente pode tomar Deus como seu pai. Aquele seu parente lá que você muito ama e muito estima, se você não pregar para ele, para que ele se converta e mude da direção do inferno para o céu, lembre-se, o pai dele não é Deus, o pai dele é o diabo. Por isso que nós temos que pregar às pessoas, nós temos que levar o evangelho para as pessoas, para que por meio do evangelho as pessoas sejam resgatadas das garras de Satanás e sejam transportadas para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Cristo. Então ouça, nenhum homem ou mulher que vive uma vida pecaminosa pode orar dizendo Pai Nosso. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto interessante. Muitos dos nossos amigos que conhecemos, católicos, inclusive os praticantes, vamos falar dos praticantes, sabemos que vivem numa vida de idolatria. Idolatria é pecado. Mas
talvez poucos de nós já orou tanto o Pai Nosso quanto eles. A questão é, podem eles porventura orar dizendo Pai Nosso? Podem eles se apropriarem dessa oração? Eles realmente creem nisso? Porque logo após a oração do Pai Nosso, eles encaixam a Ave Maria, fazem uma oração biblicamente correta, mas logo em seguida despencam no pecado da idolatria. Logo, eles perdem toda e qualquer legitimidade de orarem dizendo verdadeiramente Pai Nosso que está nos céus. Se você já é um crente, nascido de novo, agradeça ao Senhor o privilégio de entrar no Santo dos Santos e poder orar dizendo Pai Nosso que estás nos céus. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda tem dúvidas da sua conversão, só tem uma palavra para você hoje à noite: corra para Cristo urgentemente para ser adotado pelo Senhor como seu filho. Não há outro caminho que não seja Cristo. É aqui, amados, onde sempre que nos aproximamos do Senhor, nós devemos nos aproximar com a alegria de filhos que se aproximam do Pai, na certeza de que nosso Pai nos ouvirá, de que nosso Pai não nos desamparará. Existe um teólogo americano chamado D.A. Carson, e ele disse algo muito interessante sobre esse assunto. Ele falou: é muito rica a relação entre Deus, o Pai Celestial, e os que se tornaram seus filhos pela fé no seu Filho e obediência a Ele. Existe vida, perdão, aceitação, herança, família e disciplina. Sim, até disciplina, disse D.A. Carson. Eis aqui um ponto bastante claro para distinguir o crente do descrente. É que o crente, ele aceita a disciplina por parte do Senhor. Ele sabe que a disciplina vem como uma lição, como um ensino da parte de seu Pai. Sabe esse problema que você está passando? Pois é, não é porque o diabo é mais poderoso do que Deus, não é porque Deus perdeu o controle da situação, é Deus lhe disciplinando, porque Ele é o seu Pai, e como Pai Ele corrige, como Pai Ele disciplina. O descrente não só não aceita a disciplina de Deus, como jamais a compreenderá. Qual é a ideia moderna de Deus? O que é que os homens pensam a respeito de Deus hoje? Que Deus é um Pai que aceita tudo e todos da maneira que está, da maneira que é, sem exigir qualquer mudança ou coisa do tipo. É antibíblica essa ideia. Deus não é apenas um companheiro no caminho, como diz a teologia do processo. Deus nos dá, quando Deus nos dá um não, ouça isso, não é porque Ele nos desamparou, mas porque Ele quer nos disciplinar de alguma forma e por alguma razão. Deus é um Pai que ama, Deus é um Pai que provê, Deus é um Pai que corrige. A sua disciplina é mais uma garantia de que podemos orar junto com nossos irmãos, dizendo Pai Nosso que está nos céus. Portanto, quando dobrar seu joelho, quando for orar, pare, pense e diga: estou entrando na presença do meu Pai. Vou agora falar com aquele que é o meu Pai. Eu tenho certeza que só em dizer isso, a sua oração já começará diferente. Você já começará orando, se sentindo amparado pelo seu
pai, pelo fato de você ter um pai. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, sempre que for dirigir a sua oração, lembre-se que você há de falar com o seu pai, que em primeiro lugar está o Pai nosso. Segundo lugar, além de considerar a pessoa a quem vamos orar, devemos considerar, em segundo lugar, hoje à noite, o lugar onde Deus Pai se encontra. O lugar onde Deus Pai está. Volte comigo para Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, que estás nos céus. Preste bastante atenção nisso. Nenhuma palavra do Sermão do Monte foi dita ao acaso. Nenhuma vírgula. Todas foram bem pensadas pela providência divina e com um profundo sentido espiritual. O fato de Deus Pai estar nos céus não significa que Ele perdeu a sua onipresença, mas sim que Ele goza de uma soberania única, de que ninguém é soberano como Ele é, e de que é do Deus Pai, Deus soberano, que nós estamos nos aproximando em oração. A primeira linha do credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pois bem, é diante do Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que estamos nos apresentando para orar, falar com Ele, dirigir nossas súplicas, etc. A percepção desta soberania, a percepção de que quando falamos com Deus, estamos falando com um Deus soberano, um Deus que está nos céus. Essa percepção deve gerar em nós o seguinte: em primeiro lugar, deve gerar em nós um espírito de total reverência. Total reverência. Quero convidá-los rapidinho a ver o que significa reverência. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Você vem de Salmos, aí Provérbios, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Vai entrar em oração, veja o que o sábio está dizendo. O cristão, irmãos, é alguém que sabe que quando entra em oração, ele está pisando em terra santa, em solo santo. Devemos medir nossas palavras quando nos precipitarmos a orar ao Senhor em busca de alguma coisa, haja vista estarmos em audiência com o Pai Todo-Poderoso. Permaneça com sua Bíblia aberta aí. Daí, meus queridos, notarmos o erro de muitos compositores modernos estarem chamando Deus de você nas músicas. Músicas cristãs cujo refrão está lá: você, 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 chamando Deus de você, não de Senhor,
não de rei eterno, não de pai no sentido reverente de ser, mas chamando Deus de você. Numa audiência, esse indivíduo compositor não chama o juiz de você, vai ter que chamar de excelência. Quando está diante do presidente, também tem que chamar de Senhor. Quando está diante de qualquer autoridade, tem que chamar de Senhor. Portanto, nessa igreja está proibido cantar qualquer hino que trate Deus como você. Não cantamos, irmãos. Não cantamos. No hino teve chamando Deus de você, exclua, jogue fora. Esse hino não presta. Esse hino não é bíblico. Esse hino não é sério. Deus não é um qualquer para estar sendo chamado de você a todo custo e a qualquer momento. Não. Deus é Senhor. Deus é soberano. Deus está nos céus e nós na terra. Ele é o Criador dos céus e da terra. Portanto, a oração do Pai Nosso é clara em nos dizer que estamos orando ao Senhor Criador dos céus e da terra. Não podemos agir com irreverência em nossos cultos. Não podemos agir com irreverência em nossos momentos com o Senhor. Deus está acima, bem acima de nós, e é digno de toda reverência, de todo respeito. Nos cultos, não se põe a conversar. Nos cultos, ensine seus filhos a cultuar, a se comportar na igreja. Não se ponha a atender celular, a olhar a rede social. Isso é irreverência diante de Deus. Não esqueça da soberania de Deus, para que não seja apanhado no seguinte. Apanhado em quê? Apanhado no seguinte. Volte para Eclesiastes capítulo 5 comigo, por favor. Eclesiastes capítulo 5. Versículo de número 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras da tua mão, a ponto de não levar em conta o seu culto, de não levar em conta a sua programação de cultuá-lo num dia como o domingo, como o dia do Senhor. Então tenha cuidado. Lembre-se, Pai nosso que está nos céus, soberano, Senhor dos senhores. Então cultive no culto um espírito de reverência à soberania de Deus Pai. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Está escrito em Hebreus 12, 29. Segundo lugar, a percepção da soberania de Deus nos deve trazer a uma visão correta da paternidade de Deus. Uma visão correta. Por quê, pastor? E eu respondo a vocês. Porque, irmãos, é comum projetarmos a visão que temos de nossos pais terrenos sobre a pessoa de Deus. Por exemplo, quem foi criado com um pai irresponsável, com um pai violento, sem afeição, tende a enxergar a Deus como um pai carrasco, com um chicote na mão, só esperando um vacilo seu. Essa é a visão que algumas pessoas têm de Deus como pai. Já outros foram criados por um pai totalmente liberal, que nunca se importa com o que o filho faz ou deixa de fazer. Esses então tendem a enxergar Deus como o bom velhinho de barba branca, ou melhor, aquele homem lá de cima que aceita tudo por amor. Lembra dessa expressão que diz o homem lá de cima, se referindo a Deus? Muito bem. Essas visões frouxas da real paternidade de Deus geram cristãos sempre infantis, imaturos, cristãos que nunca crescem, levados por qualquer vento de doutrina,
qualquer doutrina errada a respeito do Evangelho, levam eles embora, porque eles não compreendem a soberania, a paternidade soberana de Deus. Ouça, meu amigo, Deus não pode ser comparado com nenhum pai terreno. Por quê? Porque os pais terrenos são imperfeitos, Deus é perfeito. Os pais terrenos, ouça isso, são pecadores, Deus é santo. Os pais terrenos são terrenos, Deus é celestial. Então, quando conhecemos ao Senhor, quando conhecemos ao Deus da Bíblia Sagrada, temos a oportunidade de corrigir todas as nossas percepções deficientes que temos acerca do que é ser pai. Permita-me citar a vocês um teólogo chamado Michael Horton. Ele disse algo maravilhoso em seu livro Creio. Ele disse: a despeito dos longos sofrimentos, aqueles cujos pais foram ausentes, condenadores ou cruéis, podem ter o conceito de pai transformado pela história de um pai eterno com poder para salvar. Quanto mais conhecemos as ações redentoras de Deus na história, maiores serão as nossas chances de superarmos as visões de nossas experiências limitadas. Ao fraco e oprimido, um pai libertador e soberano surge como boas novas. Em outras palavras, Deus é o pai perfeito. Você pode até ter tido um pai ruim, um pai cruel, um pai de mão pesada, mão de ferro, mas Deus é um pai que corrige no tempo certo e que afaga no tempo certo. Deus é um pai santo, Deus é um pai único e exclusivo na existência. Não há nenhum pai sobre a face da terra que se compare à paternidade de Deus. Ele é o pai perfeito. Se o diabo em algum momento tentar colocar na sua mente de que você é um órfão, é um desamparado na vida, não creia nisso. Pelo contrário, ore e agradeça ao Senhor por ter um pai perfeito nos céus que lhe ampara. Deus é o pai perfeito, irmãos, e isso é uma boa notícia, uma boa nova que devemos sempre lembrar quando nos aproximarmos dele em oração. Então isso deve gerar o quê? Reverência, uma visão correta da paternidade de Deus, e por último lugar, deve gerar em nós um senso tremendo de total adoração. Um senso de total adoração. A nossa oração nunca deve começar com um pão nosso. A nossa oração sempre deve começar com um Pai Nosso. Nós cometemos o erro, e nós vamos falar sobre isso melhor no próximo domingo, portanto não deixe de vir. Nós cometemos o erro de, em nossas orações, sempre começarmos com as nossas ansiedades no começo, os nossos pedidos, as nossas súplicas, e isso é um erro. Devemos sempre nos aproximar do Senhor com espírito de adoração pelo que Ele é. Ele está nos céus e nós na terra. Ele é soberano, não há quem se compare a Ele em nada. Tudo em Deus é infinitamente melhor do que em nós. Os atributos de Deus são infinitamente mais elevados do que os nossos atributos. Você é inteligente? Muito bem, Deus é onisciente. Você tem poder na terra? Muito bem, Deus é onipotente. Muito bem, você pode estar em algum lugar ou em dois lugares ao mesmo tempo? Não, pois Deus é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares. Os atributos de Deus, meus irmãos, são infinitamente mais elevados que o nosso. Deus é o único ser que reúne em si atributos que não podem ser achados em qualquer outro ser. Por exemplo, a onisciência. Quem na terra pode dizer que é onisciente? A onipresença.
Quem pode dizer que é onipresente? A onipotência. Quem pode dizer que é onipotente? Ninguém. Deus sabe de tudo. Não há nada que Ele não conheça. Até os seus pedidos Ele já sabe quais são, antes mesmo que você os faça. Deus está presente em todos os lugares. No mais alto da montanha, no mais distante dos planetas, no mais profundo dos abismos, lá está Ele. Naquele seu quarto secreto, quando você dobra seus joelhos e derrama a sua lágrima pelos seus filhos, lá está Deus lhe assistindo. Ele pode absolutamente todas as coisas. Não há quem possa impedir ao Senhor. Agindo eu, disse o Senhor, quem impedirá? Ele é o Todo-Poderoso, o Criador que sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Deus é autoexistente, ninguém criou Deus. Deus é autossuficiente. Não tem esse que vá lá bater na porta de Deus e deixar uma cesta básica. Deus é imutável. Deus não sofre de bipolaridade. É bom com você hoje porque foi com a sua cara, e amanhã é ruim com você porque não foi com a sua cara. Não, confie na misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é imutável, a bondade de Deus é imutável, o caráter de Deus é imutável. Em seus atributos nós encontramos em Deus um Deus que é santo, um Deus para quem os serafins estão nesse momento cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é bom. Ele é o Deus sobre quem o salmista escreveu dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é infinito e pessoal, meus irmãos. Deus nos acompanha no nosso dia a dia. Deus é amoroso, Deus é justo, Deus é aquele a quem é digno de ser amado em primeiro lugar em nossas vidas e receber de Deus toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor. É isso que nós devemos ter em mente quando nos pusermos a orar, que nós estamos diante do nosso Pai, o Pai soberano que está nos céus, que estamos na presença daquele que é o Todo-Poderoso e que nos fez seus filhos para a sua honra e para a sua glória. Antes de pedir qualquer coisa, antes de erguer sua voz pedindo qualquer coisa, diga: Pai nosso que estás nos céus. Meus irmãos, eu creio que era este senso de aguçada adoração, de aguçado louvor, de aguçado espírito de reverência, de temor, que fez o apóstolo Paulo escrever as seguintes palavras. Tamanho era o seu senso de adoração, tamanho era o momento em que ele estava com Deus vivendo, lá quando escreveu Romanos, o livro de Romanos, e ele chegou ao ponto de louvar a Deus dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Para sempre. Amém. Portanto, você está diante do seu Pai eterno. Vamos ficar de pé. Nós estamos, meus irmãos, nesta noite, diante do nosso Pai celeste. E se nós temos motivos de celebrar esse Pai celeste, ore ao Senhor, agradecendo a Ele por ter tornado você seu filho.
Estava lá você desamparado, abandonado no pecado, cego, andando como os outros cegos, a caminho do abismo, e o Senhor lhe resgatou, lhe puxou daquele lamaçal de lama, limpou os seus pés, fez você se assentar entre os príncipes da sua casa, e hoje você está entre o povo de Deus, e o Espírito de Deus pode dizer junto com o seu Espírito, de que você é filho de Deus, e como filho de Deus pode orar dizendo: Pai Nosso. Feche seus olhos. Querido Deus, perdoa-nos por não orar mais do que deveríamos. Perdoa-nos, ó Deus, por não nos colocar em tanta comunhão contigo como deveríamos orar. Perdoa-nos, ó Deus, porque damos tanta atenção aos afazeres do dia a dia, estamos como Marta, Senhor, tão preocupados, ansiosos com o nosso dia a dia, e pouco paramos, ó Deus, para beber da fonte celestial que é o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Não há outro que se compare a Ti, Senhor, na face da terra. Grandioso é o Teu nome, Senhor. Glorificado é o Senhor, digno de todo louvor, digno de toda honra e toda glória, Pai. A quem enviou Teu Filho para morrer em nosso lugar, nós que estávamos perdidos no pecado, inimigos Teus, e o Senhor nos resgatou com mão forte e poderosa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, ó Deus, por Tuas misericórdias e graça. Muito obrigado por nos tornar Teus filhos. Muito obrigado por nos dar esse acesso maravilhoso à Tua presença, a podermos cultuar junto como irmãos, e a podermos, Senhor, orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, por esse privilégio. Quantos são os que não têm, o Senhor nos deste, o Senhor nos presenteaste com isso. Ó Senhor, Tu que estás nos céus e nós na terra, Senhor, tem piedade de nós, socorre-nos, ajuda-nos, ó Deus, esteja conosco, Senhor, pois a Tua presença é o nosso maior bem. A Tua presença, Senhor, é o nosso maior tesouro. Então, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, nós Te agradecemos e cantaremos ao Senhor para a Tua honra e glória. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja não apenas hoje, mas para todo sempre com a Igreja de Deus, tanto em João Pessoa como em toda a face da terra, assim em uma só voz, digamos amém.